Bem, pessoal, vamos lá para mais um problema. Agora o problema é o problema 79, ok? Do capítulo 4. Ele diz o seguinte: duas rodovias se cruzam, como mostrado, ou como mostra, né, a figura 449, tá aqui embaixo. No instante indicado, um carro de polícia P está a uma distância dp de 800 metros do cruzamento, movendo-se com uma velocidade escalada de 80 km por hora. O motorista M está a uma distância dm, 600 metros, do cruzamento, movendo-se com uma velocidade escalada de 60. Letra A. Qual é a velocidade do motorista em relação ao carro da polícia na notação de vetores unitários? Ok? Então, vamos lá. Bem, é o problema agora. Capítulo 4, problema 79. Ok? Então, o que é que a gente tem? A gente tem dois carros, né? Se movimentando aqui. Indo para um cruzamento. Você tem aqui um objeto, N, ok? Um carro M, que tem uma velocidade escalar, Vm, de 60 km por hora. E ele está a uma distância do centro aqui de 600 metros. Já o carro VP, ou desculpa, o carro P, o carro da polícia, ele tem uma velocidade VP de 80 km por hora. E está a uma distância, né, de 800 metros. Uma distância de 800 metros. Ok? E ele pergunta, em termos de vetores unitários, né, I e J, quem letra A, né, a velocidade relativa de P com relação a M. Ok? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar os eixos coordenados, né? Então, se você pegar aqui... Opa! A ideia é a seguinte, é você pegar os eixos coordenados. Então, nota o seguinte, qual vai ser... Primeiro você tem que saber qual é o seu ponto de referência. Então, quando ele diz essa velocidade aqui e essa velocidade, ele está assumindo que o ponto de referência é um ponto na pista. Ok? Então, para facilitar a minha vida, a de vocês, eu vou escolher meu ponto de referência como sendo um ponto aqui. Ok? Então, ele vai estar... aqui vai estar meu eixo Y para baixo. E aqui vai estar meu eixo X para a esquerda. Ok? Certo? Vejam bem. Por definição, quem é VPM? É a velocidade, né? Ou o deslocamento, né? O vetor deslocamento de P para M. Desculpa, de M para P, né? Mas a gente escreve RPM. Ok? Isso aqui dividido pelo tempo. Ok? Mas isso aqui é o que? É o RP, vetor final, menos inicial, posição final menos a posição inicial, sobre o ΔT. Só que, senhores, quem é RP sobre ΔT? Isso aqui é a velocidade relativa de P com relação ao meu referencial. Esse ponto aqui, que eu vou assumir como sendo x igual a zero, nesse ponto ali, e y igual a zero. Ok? Então, a velocidade P, que eu tenho um módulo dela. Ok? Mas o vetor, basta olhar para o meu referencial, eu vou ter o vetor também. Menos
a velocidade Vm do motorista, que é Rm sobre ΔT. Bem, mas quem é Vp? É só olhar para a figura. O módulo não é 80 e está positivo x, então isso aqui vai ser 80 km por hora. Na que direção? Na direção I. Ok? E quem é o Vm? Vai ser 60 km por hora. Ok? Na direção J. Então, quem é o meu vetor? Vpm. Vai ser igual a Vp, equação aqui, Vp, 80 km por hora, direção I, menos Vm, ou seja, menos 60 km por hora, direção J. Ok? Menos 60, direção J. Bem, continuando. Letra B, né? Pergunta a letra B agora. No instante mostrado, ou seja, nesse instante aqui que os carros estão assim, qual é o ângulo entre a velocidade calculada, no item A, e a reta que liga os dois carros? Okay? A reta que liga os dois carros é essa daqui. Ok? Qual o vetor velocidade? Se você olhar para a minha expressão, basta olhar para cá. O vetor velocidade relativa, ele é igual ao vetor deslocamento, dividido por ΔT. Ok? Mas se vocês pensarem um pouco, ΔT, né? ΔT é positivo. Sempre. Ou seja, a direção e o sentido de Vpm tem que ser igual, né, à direção e sentido de ΔRPM. É só olhar para a expressão. O que muda aqui, quando se divide por ΔT, muda apenas o modo de Vpm. Ok? Então, como ΔRPM é um vetor que sai de M e vai até o ponto M e vai até o ponto P, então a reta que passa por esses dois pontos tem a mesma direção e sentido desses dois caras aqui. Ou seja, o ângulo entre a velocidade, né, Vpm, e o vetor ΔRPM tem que ser 0 graus. Ok? Então, o ângulo que liga a reta entre a reta e esse vetor aqui é 0 graus. Ok? Letra C. Se os carros mantêm suas velocidades, as respostas dos itens A e B mudam quando os carros se aproximam da interseção? Sim ou não? Resposta. Não. Por quê? Porque, nota, você está aqui, tem outro carro aqui. Esse tem um vetor para cá. Esse constante, velocidade constante. Esse tem um vetor para cá. Então, quem é, na verdade, a soma ou a velocidade relativa? A gente viu, Vpm vai ser sempre Vp menos Vm. Mas nem Vp muda, nem Vm muda na trajetória. Então, essa diferença não muda. Logo, as velocidades não mudam. Ok? O que está mudando aí na trajetória é o seguinte, está mudando o ΔRPM.
Porque se você está aqui, tem um RPM aqui, um delta RPM aqui. Mas se você se aproxima, assim por exemplo, o V, a velocidade está igual para cá, mesmo de antes, a velocidade para cá está igual. Só que o deslocamento está menor, tá vendo? Relativo. Então, o que muda é o RPM. Ah, você diz, mas então por que o VPM não muda? Por que o VPM não muda? Porque ele é uma razão, né, entre o delta RPM e o delta T. Okay? Quando esse cara aqui está variando, ok? Esse cara aqui varia também, de forma que a velocidade relativa dos dois não se altera. Bem, pessoal, é isso aí. Bons estudos a todos. Continue acessando www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e a gente se vê na próximos exercícios. Grande abraço a todos, até a próxima.